você é capaz de criar peças incríveis e se destacar no mercado de artesanato. Mas para isso é preciso ir além, buscar conhecimento e se atualizar constantemente. A pintura de peças de gesso e MDF é uma atividade cheia de possibilidades e com técnicas novas e diferentes, você pode transformar as suas criações em verdadeiras obras de arte. Não se contente em apenas saber pintar, vá além. Busque aprimoramento constante e descubra novas formas de pintar e novas técnicas. Invista em seu conhecimento e habilidades e transforme suas peças em algo único e exclusivo. Busque novas técnicas, novas formas de combinação de cores e texturas e crie peças que vão encantar seus clientes. Acredite em você e em seu potencial criativo e nunca desista de buscar aprimoramento e inovação. Lembre-se que o sucesso vem da dedicação, do esforço e da busca constante por evolução. Então, vamos juntas nessa jornada de descoberta e aprendizado? Acredite em você e comece agora mesmo a transformar os seus sonhos em realidade. Seja muito bem-vinda à Semana da Artesã de Sucesso. Eu sou Raquel Prestes, artesã e professora de artesanato há 28 anos e neste evento, além de te ensinar novas técnicas de pintura, eu também vou te mostrar como pintar peças de gesso e MDF diferenciadas e com técnicas exclusivas. Mesmo que você seja iniciante ou uma artesã experiente, esse evento é para você. E hoje, além da aula prática incrível, eu também vou te contar duas das maiores armadilhas que estão prejudicando a venda das suas peças. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, será que o que ela falou é verdade? Eu também estaria pensando isso no seu lugar. Mas eu não estou sozinha, eu tenho muitas alunas presenciais e online aprendendo comigo. E é por isso que eu peço para você deixar essa conversa de lado e me escutar até o final da aula de hoje. No final, aí você tira as conclusões que você quiser. Inclusive agora, você vai escutar o que algumas das minhas alunas têm a dizer. Eu super indico para as outras artesãs que querem viver de artesanato, vale muito a pena. Porque a Raquel fala que vende as peças todos os dias, vende mesmo. Então, depois do curso, o meu faturamento e encomendas, assim, elas dobraram ou triplicaram, eu posso até dizer, assim, a demanda aumentou muito. Precisava de um up nas suas técnicas, é isso? Eu precisava, e precisava muito aprender a dar um acabamento, que era uma coisa que eu não tinha. Eu pintava gesso, pintava MDF, eu nunca tinha feito sombra no gesso, nunca. Então ficava aquela peça sem graça. A partir do momento que eu comecei a fazer aula online e que as meninas ensinaram a fazer a sombra no gesso, menina, foi uma diferença gritante que as pessoas amaram. Tive uma encomenda, tenho encomendas enormes de gesso, por isso, porque são peças diferenciadas. Ficaram mais bonitas as peças. Ficaram lindas as peças. Ficam lindas as peças. Mas a técnica que mais me chamou a atenção, que eu não conhecia, a técnica que imita madeira. Sem dúvida, sim. Até eu tô com uma peça aqui do ladinho para mostrar para vocês. Um garnish. Essa técnica para mim assim foi sensacional, tá? Mas tem muitas coisas, por exemplo, a anelina utilizada aqui nessa peça que eu não sabia utilizar, né? O uso da goma laca com a purpurina era uma coisa que eu não sabia usar, entende? A diluição do betume, nossa, eu trabalhar com betume era assim, meu Deus do céu, nunca na vida. Hoje, amo. Ficaram as peças maravilhosas, bonitas.
bem acabadas, as pessoas se encantam com o Sem acabamento. grandes investimentos. Sem grandes investimentos, isso é o principal. Lindas, que é um diferencial que a maioria não tem. Eu sou bem sincera, Coinha é uma peça que eu vendo a R$220. 218. Faz para E ela custa 18. Faça um curso, não tenha medo. É online, mas a gente aprende sim, aprende muito. A gente em 3 ou 4 peças você tira o valor do curso, com certeza. Com certeza é assim, ó, para tirar. Eu, logo no início que eu comecei a vender as peças, já o curso já tá pago já há muito tempo. Como eu falei, me arrependo de não ter começado antes. Agora eu quero contar para vocês como eu me tornei artesã e como há 28 anos eu vivo do meu artesanato. O que poucas pessoas sabem é que eu não nasci com o dom da pintura e eu não planejei trabalhar com artesanato. Isso aconteceu por acaso na minha vida. Perto dos meus 23 anos eu me tornei sócia de uma loja de artesanato. Aí eu era dona da loja de artesanato, eu pintava esporadicamente e nós tínhamos uma professora que nós contratamos que dava as aulas e que pintava também as peças para a loja. Chegou um determinado momento em que essa professora começou a chamar as alunas para dar aulas na casa dela por um preço mais acessível e foi aí que eu vi que para ter uma loja de artesanato, eu, a dona da loja, precisava ser a professora e também a pessoa que pintava as peças e que fazia essa parte de pintura na loja. Então, foram momentos difíceis, eu pensei em fechar a loja várias vezes, mas eu já estava apaixonada pelo artesanato e eu já sabia que isso seria a minha profissão. Então, a minha alternativa foi buscar cursos, aprender técnicas, começar a estudar materiais e foi aí que eu comecei essa jornada de ser pro de artesanato. Nas primeiras turmas eu não sabia muito, eu ensinava as poucas coisas que eu aprendia e eu comecei a perceber que as peças dos cursos onde eu fazia as aulas nunca eram iguais o resultado que eu tinha. Porque muitas professoras às vezes não ensinavam tudo de uma técnica, sempre tinha um segredinho escondido. Então eu percebi que eu precisaria desenvolver as minhas técnicas e realmente aprender os fundamentos da pintura para que eu conseguisse trabalhar sozinha e fazendo coisas de qualidade. Depois de alguns anos, eu fui desenvolvendo o meu jeito de pintar. Aí eu desenvolvi os meus fundamentos da pintura e as minhas técnicas exclusivas e passei a pintar as peças diferenciadas. E foi isso que eu comecei a ensinar para minhas alunas. As coisas que eu fui desenvolvendo, os meus fundamentos, as minhas técnicas exclusivas, para que elas também conseguissem ter um resultado como o meu. E a vida me surpreendeu novamente. Eu desfiz a sociedade e eu tive que começar do zero na minha própria casa. E tem uma coisa que me marcou muito, porque como eu fui abrir o ateliê na minha casa, a loja na minha casa, eu não tinha vitrines, então eu peguei uma prateleira antiga que eu tinha lá, pintei e escrevi cursos de pintura. Muitos dias eu fiquei sozinha, esperando acontecer alguma coisa, as alunas chegarem, e isso foi acontecendo bem devagar. Muitas vezes eu pensava, Raquel, desiste, o que tu tá fazendo aí? Mas a minha certeza que daria certo era muito maior do que isso, dessas angústias e dessas dúvidas que eu tive nesses momentos. Então começaram a aparecer as alunas. Foi nessa época que a Leti apareceu, fazendo curso para se desestressar, porque ela sempre gostou também de pintura, então foi um momento que ela escolheu para pintar e ela foi parar lá na minha casa. Então a porta fechada dificultava um pouco as coisas e a placa facilitou tudo. Ali eu coloquei cursos de pintura e coloquei o telefone.
Então as pessoas que não tinham coragem de chegar e bater na porta, às vezes ficavam um pouco sem jeito, ligavam e perguntavam se era curso mesmo de pintura, como era. Então foi uma época difícil, mas foi uma época de muito aprendizado. Então a Leti chegou nesse momento fazer aula, entre outras colegas, e nós nos tornamos sócias. Então, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, se a gente tem certeza daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, é só uma questão de tempo. Eu amo o artesanato e eu acho que eu amo mais ainda ser prof, ensinar as minhas técnicas. Eu fico extremamente feliz de ver as minhas alunas tendo sucesso no artesanato, e foi pensando nisso que eu decidi vir para a internet. Eu não quero que nenhuma artesã passe pelo que eu passei, desperdice dinheiro fazendo cursos que não valem a pena e seguindo o caminho errado. O nosso primeiro curso foi um sucesso, nós tínhamos algumas dúvidas, mas as nossas alunas ficaram encantadas com as nossas técnicas e com a nossa forma de ensinar, e isso nos deixou muito satisfeitas. E depois disso nós não paramos mais. Agora qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter acesso ao meu conhecimento, e esse se tornou o meu propósito. Ensinar outras artesãs, mesmo que sejam iniciantes ou não, pintarem peças exclusivas com técnicas diferentes. Agora chegou a hora de revelar as 2 maiores armadilhas que prejudicam as vendas das suas peças. Isso mesmo, são armadilhas que as artesãs caem por desconhecimento. Só que infelizmente isso prejudica muito as nossas vendas. A primeira armadilha é não inovar nas suas peças, não inovar na pintura. Você fica pintando sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, não pinta nada diferente e depois reclama que está difícil de vender. Fica desesperada atrás de novos clientes e esquece que dá para vender mais vezes para a mesma cliente. Pintar coisas novas, inovar, técnicas diferentes, um estilo diferente. Com isso você consegue vender mais vezes para a mesma pessoa. A segunda armadilha é não ter uma pintura e acabamentos perfeitos. O acabamento da sua peça deixa a desejar, a execução da técnica é ruim e a cliente percebe que a peça está estranha, não está legal. Muitas vezes, quando a artesã tem dificuldade em vender a peça, é porque na verdade a peça não está boa. Eu sei que não é bom ouvir isso, mas é que eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Gente, quando a peça está bem pintada, harmônica, com uma técnica bem executada, com um acabamento profissional, já é meio caminho andado na hora da venda. Mas o que eu vejo por aí? Eu vejo peças mal pintadas e finalizadas e as artesãs reclamando que é difícil de vender. Para uma boa pintura, a artesã precisa conhecer os fundamentos da pintura, da técnica e ter uma boa execução. Essas são as 2 armadilhas que eu mais vejo as artesãs caírem. E elas não estão tão focadas na venda que elas não veem que com uma peça bem diferente, bem acabada, ela não precisa fazer tanto esforço para vender. Na maioria das vezes, você tem muita dificuldade para vender, porque ou você está sempre pintando as mesmas coisas do mesmo jeito, não inova, ou a sua peça está com acabamento ruim, ou uma aparência mais ou menos. Então chegou a hora da nossa aula prática. Nesse momento, vocês vão ter a experiência de como é ter uma aula comigo. É como se você fosse minha aluna no Clube das Arteiras. É desse jeito que são as aulas online. E antes de começar, eu vou explicar o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou te mostrar o meu jeito de fazer a decoupagem de guardanapo em uma imagem de gesso e também em uma caixa de MDF. Vocês vão perceber que eu deixei o fundo da peça pronto, porque não iria dar tempo de ensinar tudo hoje. Então a técnica que eu fiz de fundo é uma pintura básica com PVA palha, certo?
Então chega de papo e vamos para a aula prática. Bom, então eu já fiz todos os fundos da nossa peça, já deixei ela preparada para receber o guardanapo. Então eu vou começar a recortar aqui. Nós escolhemos essas flores para fazer a decoupagem no manto da nossa santa. Então eu vou desmembrar aqui as flores. Vou tirar essa faixinha, que fica mais fácil. Para recortar. Então aqui nós vamos recortando. Eu vou tirar aqui, ó, vou deixar algumas folhas. Como o fundo onde a gente vai aplicar também é branco, então se ficar uma bordinha branca aqui no recorte, não tem problema. Já vou tirar aqui. Que vai facilitando para recortar. Eu vou tirar aquele botãozinho ali, e depois eu vou usar ele separado. Esse galho que é muito fininho eu também vou tirar. Então, eu vou recortar vários pedaços, como esse, que depois nós vamos aplicar aqui na roupa. Eu vou recortar alguns assim, e outros eu vou desmembrando, vou deixar vários prontos, para depois a gente colar todos na nossa peça. Então, eu recortei aqui as rosinhas. Agora, eu vou tirar aqui os papéis que tem atrás dela. Atrás do guardanapo, sempre são 2 papéis. Às vezes eles saem grudadinhos, mas são 2. Você tem que verificar se a folha está bem fininha. E eu vou colocando aqui do lado, para na hora de aplicar elas já estarem prontas. É só pegar e ir colocando na nossa peça. O guardanapo é muito versátil, tem estampas lindas, é super barato e rende muito.
Essa eu usei uma faixinha e mais um pedacinho. E eu acho que já vai ser suficiente para nossa peça. Se faltar, a gente vai recortando mais e colocando. Ó. Tirei umas minis também. É um trabalho de paciência, mas é um trabalho que fica muito bonito. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou colar o guardanapo aqui na nossa peça de gesso. Então, nessa peça de gesso, como eu disse, eu já deixei os fundos. Eu já tô aqui com os fundos prontos. Ó, aqui tem mais um. Às vezes fica mais grudadinho, é mais difícil de tirar. Então, só recapitulando. Opa. Vou aqui. Então, já recapitulando. Eu pintei as cores bases da Santa. Aqui eu usei um perolado para vocês verem que dá pra gente fazer decoupagem aqui em cima do... eu usei essa aqui, ó, Metal Colors branco metálico. Pode ser qualquer perolado, fica muito bonito com os detalhes que nós vamos fazer agora. Então, daí eu recortei o guardanapo, tirei os dois papéis de trás. Então, vamos iniciar a nossa decoupagem. Eu vou usar uma cola branca. Essa aqui é uma flex, mas pode ser qualquer cola branca que você use aí no seu trabalho. Então, eu botei um paninho branco aqui, só para não machucar a nossa peça. Eu vou pegar um paninho de malha bem absorvente, molhei já ele aqui. Vou dar uma torcidinha. Se certifique que ele não solta tinta. Esse aqui já é um pano bem usadinho, ele não solta tinta, eu sei disso. Então, eu vou deixar reservado. E agora, eu vou usar um pincelzinho delicado. Vou fazer aqui um aguadinho com a cola. E vamos escolher a flor que a gente vai colar. Eu vou segurar ela aqui no meio. E delicadamente eu vou fazer movimentos do meio para fora. Como aqui na peça tem umas reentrâncias, a gente tem que ir empurrando para ela acompanhar o modelo da nossa peça. Então, vai bem até as pontinhas. Sempre com delicadeza. Ó. Eu uso a cola bem aguadinha, porque aí a gente pode movimentar o guardanapo. E ela também não deixa marcas para fora da peça. Se você preferir não fazer, ó, tem que tirar essas aqui. Caso grude e vire assim, a gente pode
retirar aquele pedacinho. Pode ser que a gente consiga, às vezes, reverter, mas tem que sempre cuidar para isso não acontecer, não virar a folha. Então, agora com o paninho úmido, eu vou fixar a minha florzinha aqui. Então, agora eu vou secar com o secador, cuidando para não voar as outras flores. Olhem como fica lindo, vai ficar super delicada. Eu vou escolhendo. Sempre intercalando para não ficar muito próxima. E vou repetir o processo. Começo no meio. Pincel macio. Não pode ser um pincel muito duro, que esteja com as cerdas e a gente vai aplicando o nosso guardanapo aqui. Se não quiser fazer o perolado, como eu disse, pode aplicar também em cima de qualquer fundo, mas de preferência sempre por fundos mais claros, para não apagar o guardanapo. Porque se a gente colocar aqui um fundo escuro e tentar, a gente faz esse movimento de apertar para tirar justamente essa colinha um pouquinho que sai para fora, para ela não marcar o nosso fundo perolado. Então, dei mais uma olhadinha, torcidinha no pano, para ele ficar bem limpinho. No meio tá bem coladinho. Então, vamos secar novamente, cuidando para não voar todas as flores. Mesmo processo, cola molhadinha, fixo o meio e vou para as pontas. É um pouquinho só de cola molhadinha. Ó, e ela já cuidar bem ali nas voltinhas. Vou virar aqui o pano. E colo novamente. Mais uma vez secar. Cuidado para estar com a mão sempre seca. Para não correr o risco
Ó, vamos ajustando. Vou molhar a cola mais um pouquinho. Sempre lembrando que é pouca cola. Ó, dobrou. Mas consegui recuperar. Se não conseguir recuperar, tira fora e coloca outro. Às vezes pode acontecer da gente não conseguir descolar e aí a gente tira fora ou tira só aquele pedacinho ou a gente tira toda a gravura. Eu vou colocando as maiores primeiro e eu vou deixando as pequenas para depois jogar elas ali no meio. Então, vou colocar mais uma aqui para ficar mais para frente, aparecendo. Ó, nesses meinhos, empurra. Eu consigo fazer isso porque a cola tá molhadinha. Molho mais um pouquinho. Marco bem aqui os... Essa parte aqui que eu aperto com um paninho úmido, se colocar o pano seco, tu tira a flor. Então, ajuda a fixar. Depois não vai mais sair as rosinhas daqui. Deixa eu só pegar minhas flores que caíram ali, a gente já continua. Pra não voar, ó, coloquei elas aqui no meio, fechei e vou botar um pezinho em cima. Então agora eu vou poder secar mais tranquilamente. Sempre com cuidado para não sujar a peça. Não estragar o que já tá pronto. Colinha molhada. Vai bem até a pontinha. Ó, nos vinquinhos empurra. Aperta com o paninho. Agora vamos escolher mais uma para colocar aqui em cima. Vamos ver.
peça é muito grande, mas eu posso recortar. Então, é bom que a gente tenha já a basezinha pronta, depois é só ir recortando conforme a necessidade que a peça vai apresentando. Às vezes precisa um pedacinho menor, vai tirando de algum que já está recortado e pronto. Sempre molhando. Pode ir empurrando, se ficar um pouquinho enrugadinha. Bem coladinha. Agora eu vou olhar minha peça, vou ver onde mais caberia mais alguma florzinha. Ó, então eu acho que vou botar mais uma por aqui. Agora eu vou usar as menores. Ó, do meio para as pontas, suave. Você não vai arrastar a florzinha, só vai fixar ela ali, primeiro com o pincel e a cola e depois com o paninho. Vou fechar aqui para não voar e seca. Para equilibrar, vou botar mais uma desse outro lado. Segura, fixa. Bem de leve, não vai descolar. Então, vamos secar. Vamos olhar como é que ela está. Linda. Deixa eu só separar mais alguns aqui galinhos e a gente já continua. Vou fixar mais uma aqui em cima, no topo do manto, da cabecinha dela. Então, o guardanapo a gente pode aplicar ele inteiro ou em pedaços. Em pedaços, no gesso eu uso dessa forma. E quando eu quero fazer com guardanapo inteiro, eu escolho uma peça um pouco mais lisa. Mas quando eu quero fazer uma peça assim detalhada, cheia de dobrinhas, eu prefiro usar assim o guardanapo recortado. E o recortado a gente pode aplicar em qualquer parte da peça. Então facilita bastante. Ó, agora deixa eu dar uma secadinha aqui para não ter perigo de estragar. Tem que ter esses cuidados de ir secando para não estragar
o que já está pronto. Tá mais uma aqui. Não vamos economizar nas flores, né? O mais demorado dessa peça é fazer os fundos. Depois, essa parte aqui é bem rápido e bem gostoso de fazer. Vamos aproveitar todos os pedacinhos. Essa aqui é muito grande, então eu vou de novo recortar mais um pedacinho aqui. Dá para usar essa técnica de diversas formas. Também dá para usar esse mesmo tipo de aplicação que a gente faz assim, recortado, com a cola por cima, em caixas de MDF, no que você quiser. Latas, vidros. Pode sempre usar quando quiser recortar dessa forma. E daí, se quiser eu também vou fazer uma caixinha com a outra técnica, que é com a folha inteira, e é outra forma de colar. Então, pessoal, uma florzinha aqui, a última. Deixa eu só reservar ela. Vou secar primeiro. Então, pessoal, está pronta nossa decoupagem na peça de gesso em cima da pintura perolada. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica é linda e ficou realmente mais lindo do que eu imaginei. Então, bom trabalho. Bom, pessoal, então eu vou mostrar agora outra forma de colar o guardanapo. Eu vou fazer uma caixinha para colocar a nossa santinha, que aí a gente já faz uma venda dupla, tanto da caixa como da santinha. E eu vou usar o mesmo guardanapo, só que agora eu vou usar de outra forma. Então eu vou começar a preparar aqui a base da caixa, eu já pintei de palha, e agora eu vou colocar a cola branca. Eu vou fazer 2 camadas, eu vou
eu vou passar a cola, vou secar, vou passar e vou secar novamente. Então, para gente usar o guardanapo no MDF, sempre a gente usa um fundo clarinho para destacar o guardanapo. Porque quando a gente usa o MDF cru, ele fica escurecido. Quando a gente molha e põe a cola, ele escurece o guardanapo. Então não aparecem muitos detalhes como quando o fundo é claro. Então, eu não vou bem até a borda, porque eu vou... Depois nós vamos fazer um outro acabamento aqui na borda. Então eu só vou aplicar aqui. Sempre espalhando bem a cola, para não ficar excesso, porque como eu vou usar aqui o ferro de passar roupa e ele aquece para o guardanapo aderir bem a nossa peça, se for uma camada que fique um relevo, ele pode ultrapassar o guardanapo e aí ele pode grudar e rasgar alguma coisa, mas a gente passa assim bem fininho. E agora eu vou secar com o secador e depois a gente passa mais uma de mão. Então eu já passei uma mão, já sequei com o secador. Agora vamos passar mais uma. A colinha está bem nova, então não precisei molhar nada. Tô usando ela pura. Sempre as pessoas têm uma dificuldade em colar pedaços grandes assim de guardanapo. E essa é uma técnica que facilita muito fazer essa parte assim. Porque não corremos o risco nenhum de ficar enrugado, de rasgar o guardanapo, esses problemas que às vezes acontecem. E lembrando sempre que os guardanapos são lindos e sempre tem um custo bem baixo. Então com uma folha a gente consegue fazer várias coisas. Então vou secar aqui. Então aqui já está seco. Sempre me perguntam também por que passar duas demãos. A gente passa duas demãos para garantir que vai ter cola em todos os espaços. Então fica mais aderente também com as duas demãos, para não ter perigo de depois o nosso guardanapo soltar. E com essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês, não solta. Então vamos em frente. Eu já selecionei o guardanapo, que é o mesmo que nós usamos na Santinha. Então agora eu vou tirar aqui as duas folhas. Ó, lembrando que sempre são duas folhas. Às vezes elas vêm grudadinhas assim. Ó, mas são duas. Às vezes uma fica colada aqui no outro, na parte da frente do guardanapo, e a gente acha que saiu as duas. Daí pode dar problema. Então a gente vai tirar as duas folhas, confere bem. E agora com a cola seca, fica muito fácil de ajustar aonde eu vou colar o guardanapo exatamente. Então eu vou pegar esses dois lacinhos. E agora eu vou usar o ferro de passar roupa. Esse é um ferro comum, normal, que não é com vapor, tá? Então deixa eu ligar ele aqui. Eu vou ligar ali na tomada e aí a gente já vai fazer a colagem. Pronto, já liguei ali. Agora eu vou centralizar aqui onde eu quero colar. Ó.
E eu vou usar agora aquelas folhas que eu tirei de trás. Eu vou colocar aqui para proteger o guardanapo. Esperar esquentar um pouquinho. Só vou esperar esquentar um pouquinho. E aí nós vamos passar aqui com o ferro. O que que acontece? Quando a gente coloca aqui em cima o calor, a cola aquece e o guardanapo fixa na caixa. Então é bem mais fácil do que trabalhar com o pincel e com a cola. Ó, ele pode dar uma grudadinha de leve, mas como eu passei a cola bem espalhada, não vai ter problema nenhum, ó. Eu uso esse papel em cima para não ter perigo do nosso ferro sujar aqui. Às vezes ele tem alguma sujeirinha, alguma coisa, então o papel vai proteger a nossa peça. E para fazer o acabamento, eu vou usar uma lixa, essa que a gente compra em farmácia, que é uma lixa de pé. E bem de leve nós vamos retirar o restante do papel. E esse pedaço que sobrou, depois eu vou fazer do outro lado. Então, essa primeira etapa está pronta. Agora eu vou pegar o meu pincel, o mesmo que eu colei, que eu passei a cola. Eu vou molhar bem a minha cola aqui. Fazer um aguadinho. Já está colado, mas agora para terminar de finalizar essa técnica, ó, bem molhadinho. E tem que fazer a quantia suficiente para passar em todo ele aqui em cima. Então, a cola já está pronta. Eu vou pegar um paninho de malha que seja bem aderente, aqueles paninhos que não absorvem muito a água. Então eu vou molhar ele e torcer. Ó, paninho úmido. E agora nós vamos passar essa colinha aguada por cima do guardanapo. Bem de leve, sem fazer muita força. Porque a primeira parte, então, é fixar o guardanapo na caixa. E agora, nós vamos terminar de colar, para não ter perigo de levantar depois. Então, fazendo assim, dessa forma, não fica enrugado. Você consegue trabalhar com calma e centralizar exatamente da maneira que você quer. E depois é só fazer essa segunda parte, que é para terminar de colar bem o nosso guardanapo. Olha contra a luz, que você já vê se pegou em tudo. Então, com o paninho úmido, eu vou apertar, não é esfregar. A gente vai apertando para tirar o excesso de cola. Então, eu vou virando aqui.
vou passar em todo o guardanapo. Então agora sim, ele está 100% fixo aqui na nossa caixa. E agora eu vou secar e depois nós já vamos fazer a sombra. Aproveitando que vocês já aprenderam a primeira parte das peças, eu vou explicar sobre o sorteio que teremos para o evento. O prêmio será uma vaga para o meu curso online de pintura no Clube das Arteiras. E eu vou falar uma palavra mágica em cada aula das aulas do nosso evento. E na última aula, na sexta-feira, além de falar a terceira aula, a palavra mágica, eu vou postar uma foto no meu Instagram. E para participar do sorteio, para concorrer ao prêmio, você deverá comentar as 3 palavras mágicas na foto. Por exemplo, se as palavras mágicas fossem pincel, tinta e artesanato, você iria comentar pincel, tinta e artesanato na minha foto lá no meu Instagram. O sorteio da vaga para o Clube das Arteiras será realizado ao vivo no domingo em uma live no meu Instagram. Então, se o seu comentário for sorteado, você vai ser uma aluna do Clube das Arteiras. E lembre-se que além das palavras mágicas estarem corretas, você precisa estar assistindo a live ao vivo para ganhar o prêmio. E para a aula de hoje, a palavra mágica é artesanato. Lembre-se de anotar e ficar atenta para as próximas palavras mágicas nas próximas aulas. Vamos recapitular tudo que vocês aprenderam hoje. Eu falei para vocês das 2 maiores armadilhas que prejudicam as vendas das suas peças. E na aula prática vocês aprenderam a fazer decoupagem perfeita, usando o guardanapo. Como deixar a peça diferenciada usando técnicas que deixam essa peça incrível. Agora chegou a hora de você aprender o segredo para pintar peças de gesso MDF que vendem muito. E eu vou te ensinar na próxima aula. Ela vai estar disponível na quarta-feira, às 8 horas da manhã, no YouTube. Então já marca aí na sua agenda. Além disso, gente, eu criei uma comunidade exclusiva no Facebook para esse evento. Clica no botãozinho abaixo e participe do grupo que eu quero que você me conte lá dentro da comunidade qual dessas armadilhas você já caiu e se você gostou das técnicas que eu ensinei na aula de hoje. Não perca a segunda aula por nada e deixe o seu comentário no grupo. E eu espero muito encontrá-las por lá. Um beijo e até mais. Eu super indico para as outras artesãs que querem viver de artesanato, vale muito a pena. Porque a Raquel fala que vende as peças todos os dias, vende mesmo. Então, depois do curso, o meu faturamento e encomendas, assim, elas dobraram ou triplicaram, eu posso até dizer, assim. A demanda aumentou muito. Precisava de um up nas suas técnicas, é isso? Eu precisava, e precisava muito aprender a dar um acabamento, que era uma coisa que eu não tinha. Eu pintava gesso, pintava MDF, eu nunca tinha feito sombra no gesso, nunca. Então ficava aquela peça sem graça. A partir do momento que eu comecei a fazer aula online e que as meninas ensinaram a fazer a sombra no gesso, menina, foi uma diferença gritante que as pessoas amaram. Tive uma encomenda, tenho encomendas enormes de gesso, por isso, porque são peças diferenciadas. Ficaram mais bonitas as peças. Ficaram lindas as peças. Ficam lindas as peças. Mas a técnica que mais me chamou a atenção, que eu não conhecia, a técnica que imita madeira. Sem dúvida, sim. Até eu tô com uma peça do ladinho para mostrar para vocês. Um garniche. Essa técnica para mim assim foi
sensacional, tá? Mas tem muitas coisas, por exemplo, a anelina utilizado aqui nessa peça, eu não sabia utilizar, né? O uso da goma laca com a purpurina era uma coisa que eu não sabia usar, entende? A diluição do betume, nossa, eu trabalhar com betume era assim, meu Deus do céu, nunca na vida. Hoje, amo Ficaram com as peças maravilhosas, bonitas, bem acabadas. As pessoas se encantam com a Sem grandes investimentos. Sem grandes investimentos, isso é o principal. Lindas, que é um diferencial que a maioria não tem. Eu sou bem sincera, coinha é uma peça que eu vendo a R$220. 218 faz para ficar com isso. E ela custa de 18 reais. passa um curso, não tenha medo, é online, mas a gente aprende sim, aprende muito. A gente em 3 ou 4 peças você tira o valor do curso, com certeza. Com certeza é assim, ó, para tirar. Eu, logo no início que eu comecei a vender as peças, o curso já tá pago já há muito tempo. Como eu falei, me arrependo de não ter começado antes.